Sou José Batista de Lima, por muitos anos mestre de nossa casa. É professor da Universidade de Fortaleza e professor de literatura aposentado da Universidade Estadual do Ceará. É membro da Academia Cearense de Letras, foi laureado com diversos prêmios literários e publicou vários livros de crítica, de poesia. Entre alguns dos títulos, temos Engenho, Janeiro é um mês que não sossega, O Sol de Cada Coisa e o último, que foi publicado esse ano, Concerto para Espantos, título belíssimo. Também convido para se aproximar o professor Maicon Araújo dos Santos, que trabalha aqui com a gente todos os dias, com muita competência. Professor Maicon possui graduação em Letras, especialização em Ensino de Literatura Brasileira e mestrado em Literatura Comparada. No momento, ele realiza o curso de doutorado também em Literatura Comparada na Universidade Federal do Ceará. E, para completar essa mesa, chamo o professor Carlos Carvalho, que muito generosamente aceitou o nosso convite. O professor Carlos é graduado em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal do Ceará, tem especialização em Gestão Escolar na UES, mestrado em Literatura Brasileira pela UFC, cursando atualmente doutorado em Linguística Aplicada aqui na UES. No ano de 2010, venceu o Prêmio de Literatura UNIFOR com o livro de crônicas Memória de Peixe. Carlos Carvalho é professor de Literatura de Língua Inglesa na Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, a FECLESP, também pertence à UES. Muito obrigada a atenção de todos e vamos começar nossos trabalhos. Bom dia a todos. Eu saúdo a nossa coordenadora, professora Adriana. Muito tempo de colega minha aqui. Ano passado eu terminei meu tempo, aí eu me retirei. Acho que agora sou da Unifor. E é uma alegria voltar aqui. Eu acho que a lembrança que vocês tiveram, principalmente a Sara, que foi minha aluna, hoje é professora, é uma honra muito grande eu vir aqui para a UES. Nessa semana estive em Varjota, perto de Sobral, na primeira feira do livro de Varjota. Viajei 300 quilômetros para ir lá, uma meninada da uva. Então é muito bom isso, Varjota, cidade bonita. Mas aqui o assunto nosso é o Érico Veríssimo, eu gosto muito do Érico Veríssimo. E eu começo com uma pergunta. Será que nesse momento, ou um momento posterior, anterior, lá em Porto Alegre, será que tem algum estudante, algum professor promovendo algum autor cearense? Nós estamos aqui trabalhando em cima do autor gaúcho. Será que os gaúchos também estudam a gente? A pergunta que eu sempre faço. Eu me encontrei há um tempo atrás com o Luiz Fernando Veríssimo. Eu não conhecia o Érico Veríssimo. Estive com o Luiz Fernando, de Recife. Eu conversei muito com ele, ele é muito trancado, assim, muito... Mas eu conversei muito. Ele estava só lá no campo, eu fui atrás. E ele me contou umas coisas interessantes do pai dele. Ele disse que era um homem sisudo, um homem trancado, mas muito apaixonado por tudo que fazia, inclusive pela literatura. E muito apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Não era apaixonado pelo resto do Brasil, era pelo Rio Grande do Sul. Era um gaúcho mesmo. E que ele viajava mais para fora do Brasil do que para o Brasil, por dentro do Brasil. Ele andou pouco fora do Rio Grande do Sul e outros estados do Brasil. Ia para Rio e São Paulo receber prêmios. Gostava de ir para os Estados Unidos, para a Grécia, para Roma, Espanha.
Ele me contou até um fato que em 62 ele estava mais em Roma, à noite, e o Luiz Fernando saiu andando, rapaz, né, numa praça de Roma. De repente, uma pequena multidão, e quando chegou perto era o Frederico Fellini, em 62, na beira da Fontana de Trevi, filmando a famosa cena de La Dolce Vita, com a Anita Ekberg tomando banho naquela fonte e o Marcello Mastroianni ao lado olhando. E o Luiz Fernando assistiu essa cena. Ele disse que guardou porque é uma cena antológica do cinema, uma cena antológica do Fellini. Ele disse que o Fellini gravou umas 8 a 10 vezes a cena e a Anita já irritada com a água fria, ela toda de preto, muito bonitona, muito grandona. Então ele contou várias viagens que ele fez, inclusive com o pai dele e com a irmã, com a Clarissa, né? Bom, então, mas voltando agora, vamos então à obra do Érico Veríssimo, porque eu sempre fui um leitor do Érico Veríssimo no tempo que os livros dele eram baratos. Porque, olha, esse aqui que eu arranjei agora, que é da Companhia das Letras, é quase R$60. Eu sou do tempo de estudante que eu comprava esses, da Editora Globo, baratinhos, olha, ainda guardo, para vocês terem ideia. Viagem ao Aurora do Mundo, A Vida de Joana d'Arc, todo vermelhinho, um certo Capitão Rodrigo, que eu li, acho que umas 3 ou 4 vezes. A Aventura de Tibicoera, que eu passei com meus alunos, estou todo riscado ainda, passei com meus alunos na época da 6ª série. Ele tem as perguntas. Aí tem esse novinho aqui, que é a Clarice. Por quê? Eu coloquei aí que essa primeira fase do Érico, o Érico Veríssimo tem 3 fases, né? Essa fase que eu chamo de urbana e otimista, né? O primeiro livro dele. E depois tem a segunda fase, que é a fase realmente regionalista, a fase da história do Rio Grande do Sul, e a terceira e última fase, que é aquela fase que ele faz uma crítica à política brasileira, principalmente com o incidente Antares. Mas nessa primeira fase, o que eu gosto mesmo, apesar de que todo mundo tinha que ler, olhar os livros do campo, todo mundo tinha que ler, e eu li realmente. Mas o que me encantou, o que me encanta ainda hoje mais, é Clarissa. Porque Clarissa é aquela garota que vai adolescente para Porto Alegre e vai morar numa pensão onde tem vários tipos de gaúchos nessa pensão. Então, metaforicamente, eu pensei o seguinte: essa Clarissa é o próprio Érico Veríssimo, que saiu de Cruz Alta quando era adolescente e foi morar em Porto Alegre. E aí conviveu com todos os tipos, porque eles coincidiam em 1930, esse urbano otimista, com o caminho que acredita no trabalho, que é quando Getúlio Vargas assumiu o poder da ditadura do Brasil a partir de 30, com a Revolução de 30. Então, aqui para os gaúchos, o Getúlio era um ídolo, inclusive para o próprio Érico Veríssimo. Então, houve uma euforia gaúcha em torno de Getúlio Vargas durante 15 anos da ditadura, de 30 a 45. E coincide exatamente com essa época otimista de Caminhos Cruzados, segundo a crítica, o melhor livro dessa fase é Caminhos Cruzados. Não é de opinião, mas a crítica diz que é. Olhar os Livros do Campo e Clarissa. Então, aquela menina vai para o Rio Grande do Sul e quando chega lá, ela vai ter aquele contato com aqueles tipos humanos que coincide também com um certo êxodo que houve do ambiente rural gaúcho para Porto Alegre nessa fase. Foram os famosos, os maloqueiros que eles chamaram, né? Houve uma certa decadência das fazendas gaúchas e muitos fazendeiros e trabalhadores foram para Porto Alegre. Porto Alegre virou uma grande cidade, mas com um cinturão de malocas, que se fosse do Rio de Janeiro e do aqui seria favela, lá chamado de malocas, e aquele pessoal de maloqueiro. Vamos para a próxima. Na segunda fase, que é a história regionalista, o tempo e o vento, que é o que interessa mais para nós aqui, ele gastou 15 anos para escrever isso aí, exatamente de 1949 a 62. Foram 15 anos para escrever, eu acho que 2.500 páginas aproximadamente. Eu tenho aqui o Continente, volume 1. Tá? E a grande obra dele, que é exatamente o que eu quero falar, para mim que é a grande obra, é exatamente o Continente, que é a primeira parte
e que trata de Ana Terra. Para mim, que é a culminância do regionalismo, do ecogerismo. Se bem que eu acho que o ecogerismo ele foi regionalista em tudo que escreveu, porque ele sempre tem um aconchego com o Rio Grande do Sul. Né? Mas o continente é o máximo. Então o continente, ele começa uma história em torno de 1745 e ele vai até 1895. Ele passa 150 anos nesse continente. É exatamente a saga gaúcha. É aquela conquista das terras. São as lutas. E aí tem dois caminhos para você enveredar. Primeiro, o masculino. Porque tem os personagens masculinos, que é o Pedro Missioneiro, o primeiro, depois Rodrigo, o capitão Rodrigo, né? Aquele dos olhos de gavião, que cantava as mulheres, né? E depois do capitão Rodrigo vem o Bolívar, o descendente dele, e finalmente vem o Licurgo. Mas todos morrem. Só quem não morre é Licurgo, porque Licurgo se aburguesa no final da história. Mas se você pegar Pedro Missioneiro, o Rodrigo e o Bolívar, todos são assassinados e as mulheres ficam viúvas. Então o ecogerismo trabalha com essas mulheres, que é Ana Terra, vocês estão vendo aí, Ana Terra, que é ela aparece aí, aparece, né? Ana Terra, que é a mulher do Pedro Missioneiro, né? E depois Bibiana, a neta dela, com o capitão Rodrigo, e a Luzia Alves, né? A Luzia Alves com o Bolívar. Todas três ficam viúvas. E aí, o que acontece? O que acontece é que Ana Terra dá a impressão que Ana Terra, ela, mesmo depois de morta, ela permanece na história. Quer dizer, Bibiana é uma figuração de Ana Terra. Luzia é também uma espécie de Ana Terra. Aquelas viúvas gaúchas que os maridos morreram. E aí entra um personagem gaúcho impressionante, parecido, um personagem gaúcho chamado Vento. Então, sempre que o Vento se aproxima de Ana Terra, ela diz, alguma coisa vai acontecer. Então, quando o Vento chegou, ela foi lá passando, a lagoa, assim, perto, e encontrou Pedro Missioneiro agonizando. Então, Pedro Missioneiro cuidou dele e, de repente, apaixonou-se por ele e engravidou. E aí os irmãos dela mataram Pedro, os irmãos e o pai, né? Mataram Pedro Missioneiro e Ana Terra ficou viúva. E logo em seguida ela viu o Vento de novo. Quando esse Vento chegou, ela disse, alguma coisa vai acontecer. Chegaram os espanhóis, mataram o pai dela, e mataram os irmãos, e o pior, e violentaram essa Ana Terra várias vezes, esses homens. Mas antes de acontecer isso, o Vento avisou. Então o Vento, ele tem uma participação enorme dentro da literatura gaúcha, principalmente em O Tempo e o Vento. Daí que o título é O Tempo e o Vento. Esse Vento, ele, além de avisar para Ana Terra, avisar para Viviana e avisar para Luzia o que vai acontecer, a gente nota em alguns momentos que esse Vento, ele traz também os fantasmas desses maridos que morreram. Tem momento que você tem a impressão de que Ana Terra está se relacionando com Pedro Missioneiro através do Vento. Mesmo ele tendo morrido há bastante tempo, o Vento traz Pedro Missioneiro de volta. O Vento traz o capitão Rodrigo, que morreu no Sobrado, naquela luta do Sobrado. O Vento traz o capitão Rodrigo de volta. E o Vento, no final, lá em Luzia, já várias gerações depois, traz o Bolívar também de volta para Luísa Alves. Quer dizer. Então, esse Vento, que é o minuano gaúcho, ele tem uma importância enorme dentro da obra do ecogerismo, principalmente em um continente. Esse é o primeiro volume, né? Porque o segundo volume, é o retrato, e o terceiro, que é o arquipélago, o ecogerismo ficou um pouco frustrado, porque ele não conseguiu. Primeiro, são dois volumes, são dois livros, né? Aliás, são 5 volumes que tratam apenas de 50 anos da história, enquanto que ele colocou em O Continente 150 anos da história.
O continente é mais importante. Para mim é esse que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é a maior obra que eu considero do Hércules Veríssimo, certo? E ele, inclusive, ele foi escrever essa segunda parte, que é o retrato e o arquipélago. Ele sofreu tanto porque não conseguia tirar dele aquilo que ele fez com o continente, que ele teve o primeiro infarto dele. Ele se esforçou tanto para conseguir superar o primeiro e não conseguiu superar, que ele quase morreu. E teve o primeiro infarto e morreu depois do infarto. Né? O Luiz Fernando disse isso. Ele se consumia noites e noites, querendo dar uma força em o retrato e o arquipélago. Vamos lá, vamos em frente. Olha, a crítica não trabalha, mas tem uma coisa interessante do Hércules Veríssimo, é que ele tinha uma empolgação com Getúlio Vargas. E tinha uma empolgação depois de Getúlio, houve a frustração de Getúlio perdeu o poder, depois elegeu-se presidente, depois suicidou-se. Depois ele investiu muito na esperança dele em João Goulart. João Goulart, que era outro gaúcho, chegou a presidente da República e foi deposto. E depois ele jogou as cartas em cima do Brizola. A crítica não trabalha por isso. Mas o Luiz Fernando, desse conteúdo longo, o Luiz Fernando Alonso, passou uma semana convivendo lá em Recife no Congresso. Ele disse: olha, não só meu pai, mas o povo gaúcho tinha uma empolgação com Getúlio Vargas, uma empolgação com João Goulart e uma empolgação com Brizola, com uma esperança de que o gaúcho ainda hoje tem gaúcho que acha que é preciso dominar o Brasil e fundar uma república gaúcha. Como tentou várias vezes, ainda hoje tem isso. Então, quando ele viu a ditadura, olha quando é que começa aí o livro dele. Em 65, já estava no regime militar no Brasil. 65, 67 e 71. Então, esses livros aí, o senhor embaixador, o prisioneiro, principalmente dissidente Antares, ele tem uma referência clara à ditadura militar brasileira, que veio depois de João Goulart e de Brizola. Aí eu cito principalmente o Incidente Antares. O Incidente Antares é um livro imperdível. Eu considero o segundo melhor livro dele. O primeiro é O Continente, volume 1. O segundo, eu coloco o Incidente Antares, porque ele faz uma crítica velada à ditadura militar brasileira. O próximo. E aí eu quero, o tempo é pouco, né? Eu gosto muito de falar sobre a diferença, mas eu tenho aqui os temas dele, não é? Por que eu coloquei os temas aí no regionalismo? Eu até vou falar sobre os temas. Os enredos, o enredo do Hércules Veríssimo é a história gaúcha. É uma coisa panorâmica. Eu me lembro bem dos filmes do John Ford, Rastros de Ódio e Bravura Indômita, que você vê aquele oeste bem grande, naquela tela cinemascope enorme. Né? Então o que acontece? O Veríssimo, quando está descrevendo o ambiente gaúcho, é como se ele estivesse vendo um filme com aquela amplidão, coisa que hoje em dia o cinema hoje está por dentro de quatro paredes. O cinema hoje perdeu a imensidão. O Veríssimo trabalha com a imensidão. Se você for ler com calma o continente, você vê o Rio Grande do Sul inteiro, como se estivesse numa tela. Eu acho isso interessante. É um apaixonado pelo Rio Grande. Né? Outra coisa, nós temos o regionalismo na mesma época, mais ou menos, o regionalismo nordestino, nossa, né? Inclusive Raquel Queiroz, Graciliano Ramos, né? Enfim, Zé Luiz do Rio. Mas o nosso regionalismo aqui, ele trabalha com a temática da seca, mas ele trabalha também com a questão da linguagem. A linguagem nordestina, ela está presente no romance de seca do Nordeste. Mas a linguagem gaúcha, o Hércules Veríssimo não teve essa preocupação com a questão da linguagem. Eu não vejo que seja uma grande característica dele a linguagem. Ele falou uma linguagem normal para contar uma saga. Então há essa diferença entre o regionalismo gaúcho e o regionalismo nordestino na linguagem. E olha que desde a virada linguística, né, que linguagem agora é tudo, né? Tudo é linguagem, né? Não existe mais ontologia.
A ontologia está superada, é tudo é linguagem. Mas ele não trabalha essa questão. Primeiro foi o que eu verifiquei. Ele trabalha mais a saga, a história, os personagens. Ok? Vamos lá. O continente. O continente é a história do Rio Grande do Sul, as guerras e as conquistas. Né? Aí vem a temática que eu tinha colocado atrás e eu expliquei. Os temas. A história do Rio Grande do Sul com as guerras e conquistas. Né? Com o pessoal tentando chegar ao poder. Depois a formação da classe dominante gaúcha. Não é o que dizem do Érico Veríssimo. É ler o Érico Veríssimo. Não é a crítica. Porque eu vou fazer um trabalho e vou ler o que a Marisa Lojogo disse, o Rufato disse, não sei quem disse. Não. É ler esses livros. Então, quais são os livros que eu aconselho? Primeiro, do meu gosto, né? Clarissa. Olhar o livro do Campo eu gostei muito, mas eu fiquei com inveja daqueles outros. Fiquei com muita inveja dele, né? Eu estava muito querido. Né? Então, eu li Clarissa, lê O Tempo e o Vento. Não precisa ler O Tempo e o Vento. Você lê, e a fundo desdobrado, você lê Um Certo Capitão Rodrigo, que está dentro do Tempo e o Vento, e Ana Terra. Precisa ler o livro todo. E ler Incidente em Antares. Para mim, Incidente em Antares é uma crítica política à ditadura que nós estamos vivendo hoje no Brasil, conturbado. Né? E se o Érico Veríssimo tivesse vivo, já estava namorando com o romance, esse segundo momento político no Brasil. Obrigado.